Ei, jogador, se liga! Mais um vídeo para vocês aí no canal. Hoje eu tô com muito sono aqui, tô com o Everton. A gente vai bater um papo bem legal aqui. Vocês vão descobrir quem é o Everton, beleza? Então vamos lá. Se apresente aí para nossa turma. Ó, primeiramente eu sou o cara do Ei, presta atenção. Todo vídeo que eu faço começa com isso aí. Eu sou especialista em vinho, trabalho com representação de vendas. De vez em quando aí eu entro na blogueiragem também, Isso é bom. mas, mas é isso. E aqui eu sempre venho aqui com o Romário, a gente sai cheio de ideias. Só conversa sobre negócio. Ah, se todos os clientes meus pegassem essa mesma ideia aí, talvez todos estivessem ricos já, falando tudo o mesmo assunto, né? É muito bom. E faz muito tempo que você trabalha com vinho? Já faz 5 anos que eu tô trabalhando com vinho. E... Mas antes eu trabalhava só em supermercado, né? Qual supermercado? Em Pão de Açúcar. Legal. Aí trabalhei por 4 anos e meio lá. E aí agora eu tô há 6 meses aí na representação, vendas na rua. Eu sou o testemunho de Jeová dos restaurantes e dos hotéis. Chega lá batendo de porta em porta pra tentar vender o vinho. Ninguém quer me receber, bicho. Nossa senhora. Quando você trabalhava no Pão de Açúcar, passava algum representante de vinho lá pra você atender? Passava e eu corria. Aí agora, sabe aquela expressão que você tem que se colocar no lugar do outro? É, Então eu fui colocado à força. fica difícil, né? Nossa senhora. Mas daí você tá trabalhando então como representante. Ixi. E o que você tá achando dessa mudança aí, sair do supermercado para ser um representante? É um puta aprendizado, né? De início, assim, a ideia era sair do CLT, Uhum, né? Mas aí surgiu essa oportunidade aí, com um salário bom, então eu assumi. Mas o importante é que, tipo assim, todo trabalho que você vai, você tem que aprender ao máximo. E eu acredito que depois que você aprende, você tem que sair e aprender outra coisa. Porque senão você sim. fica. Você vê muitas pessoas aí com 20, 30 anos de empresa ganhando o mesmo salário, vivendo no, É. no comodismo, né? A mente fechou só para aquilo, né? Falou, eu É, aprendi isso e isso é pro resto da vida. essa área que eu tô agora é totalmente diferente da que eu estava antes. Porque antes eu trabalhava só com pessoa física, né? Então iam, iam os clientes lá comprar de mim, era uma pessoa só. E agora eu vendo diretamente para restaurante, para hotel. Então é uma venda para pessoa jurídica, então a conversa com cifras é maior, Uhum, o nível de conversa é diferente. E eu não tenho que só indicar um bom vinho para ele, eu tenho que indicar um bom vinho que vá vender. Então tem que entendi. ser um vinho com bom rótulo, tem que ser um vinho que já tem o nome no mercado. Então tem toda essa questão bem diferente. É porque se você vende algo para ele que ele não vende, você a probabilidade de você não vender para ele de novo aumenta, né? A diferença é essa. Eu agora tenho que vender 2 vezes. Antes eu tinha que vender uma vez só. Uhum. Agora eu vendo para ele e eu tenho que fazer ele vender, porque daí ele Nossa compra mais de senhora. mim. É, não é fácil. Fora a questão de eu tentar convencer ele a me receber no estabelecimento, né? Esse é o primeiro ponto, né? Normalmente as pessoas não têm esse tempo, então a gente tem que chegar mais como um amigo do que como um vendedor. Uhum. A gente primeiro faz a amizade, depois faz a venda, depois de umas 3 visitas. Vendedor, quando a gente fala eu sou vendedor, todo mundo corre, né? Todo mundo corre. Tanto que é por isso que a gente usa agora o nome de representação. É para não ser vendedor. Mas, no fim, todo mundo é vendedor, né? Com certeza. Eu sou um vendedor, né? preciso saber vender o meu serviço. Para você aí que acha que existe mais de uma profissão, até para você arrumar um serviço CLT, você precisa ser um bom vendedor. Se vender, vender o seu serviço, você ali para a empresa contratar você. Você tem que ser um bom vendedor. Então, para você ter um diferencial, você precisa se especializar, né? É. Quanto mais você estuda e tem qualificação, você está aumentando seu nível de venda aí para quem quer trabalhar na CLT. Isso é Não, muito importante. não adianta você só se considerar bom, né? Você tem que É. saber vender que você é bom. Uma coisa que eu achei interessante, Everton, que é até legal, eu não sei se eu já te indiquei ou não, é aquele livro ali, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Você já chegou a ler? Não cheguei Não? não.
Ele é bem legal porque, principalmente nesse seu trabalho aí, que você precisa basicamente convencer alguém, né? Você vai aprender bastante coisa interessante ali, que vai facilitar no primeiro contato com a pessoa. Aham. Então, por mais que a gente já conversou sobre esse tema aqui, tem vários assuntos ali que a gente pode abordar dentro daquele livro, que ele vai te ajudar, por exemplo, a sua roupa, algum relógio, alguma caneta que você usa ali como um aparato. Tem várias outras técnicas ali que é interessante você ler para você aplicar depois. Pode ser que você convença alguém nos primeiros segundos a te dar uma oportunidade de conversa. Aham. Esse é o primeiro ponto-chave, né? Te dar oportunidade de conversa, porque uma coisa que eu aprendi ali é o seguinte, é aquela nomenclatura lá de lutar ou correr. O que isso significa? Significa que quando um animal vê o outro, ou ele pensa em lutar com ele, ou ele pensa em correr. Ou ele tem medo, ou ele se acha maior e vai para cima. O ser humano é basicamente a mesma coisa. Quando você vê alguém vindo te abordar, você pensa, eu confio nessa pessoa ou eu não confio? É dentro de 3 segundos que você toma essa ação e para você convencer alguém dentro dos 90 segundos, você precisa, dentro dos 3 primeiros segundos, ter uma resposta positiva daquela pessoa. Falou, não, eu vou dar uma chance para essa pessoa, vou conversar com ela. Dentro desses 3 segundos, se ela te der um sim automaticamente ali, você já vai ter um pouco mais de segundos para convencer ela de alguma coisa. Então, são várias técnicas ali importantes para você dar o primeiro passo com a pessoa, para ela te dar um sim, para ela não fugir de você. Aham. Então, depois, tanto para o Everton quanto para quem trabalha com venda e quiser convencer alguém, ou pelo menos ganhar um sim, né? Falar, não, eu vou dar uma oportunidade para essa pessoa conversar comigo, ler aquele livro. É muito importante. Essa história aí que o pessoal fala assim, aparência não é importante, vai nessa. Muita gente não liga para aparência. Eu, antes de começar a trabalhar com barbearia, não ligava para aparência, para nada. Então, até que minha mulher colocou aparelho, e eu falei, não, eu não vou colocar aparelho, eu tô bem, que não sei o que e tal, não ligava para nada. Aham. E depois, conforme você vai estudando, você vê que, às vezes, se um cliente vinha cortar cabelo aqui, no subconsciente dele fala, cara, esse cara não tem nada a ver com barbearia. Entendeu? Dependendo da aparência que Sim. você tá, vai falar isso. Então é muito importante você se cuidar para você tentar transmitir a melhor aparência sua no seu serviço aí, que você vai vender mais. Quando a gente fala de aparência, né, a gente não tá falando que você tem que ser uma pessoa bonita, mas aparentável. Exato. Então, assim, desde que eu comecei a trabalhar com vendas, eu corto o cabelo quase que semanalmente, né? Para sempre manter, né, um padrão. Por mais que fale assim, nossa, é método sexual, pode até ter um ponto disso, mas a pessoa quando te vê, ela pode não saber que ela tá te julgando. Tem muito do seu subconsciente. Exato. Então, tipo assim, que o Romário falou dos 3 primeiros segundos. Os 3 primeiros segundos não é ela pensando assim, eu vou ou não vou conversar com ele. Já passou os 3 segundos, só em pensar isso. É o subconsciente dela. Então, o nosso cérebro é tão inteligente que rapidamente ele já tira um pré-julgamento nosso, apenas olhando pra gente. Então, você tá com cabelo, não tá com cabelo cortado, já dá um sinal de desleixo. Barba, se você não tiver com a barba bem feita, aí que você tem um sinal de desleixo. A barba, ela fala mais do que o corte, né? Fala mais do que o corte de cabelo. Dá a sensação de sujeira. Tanto que é muito recente hoje empresas aceitarem homens barbados trabalhando. Antigamente, se você pegar aí a época dos nossos pais, homem não podia ter barba no trabalho. Somente na área que eu trabalhei de supermercado. Era algo assim que arremetia a sujeira mesmo. Então é muito importante você cuidar da sua aparência. Com certeza. Conta muito detalhe, né? Quando eu saí do Pão de Açúcar e fui para essa área de representação aí comercial, a primeira coisa que eu fiz com o dinheiro que eu peguei das férias, do 13º, quando eu saí, foi comprar coisas que me dessem empoderamento.
Por exemplo, uma camisa social melhor, um relógio, até corrente, aquelas correntes de pulso. Uhum. Eu cheguei a investir em um bom sapato, investir tudo isso, porque eu já estava indo começar a trabalhar com uma classe totalmente diferente. Você precisa estar no mesmo nível, né? Preciso estar no mesmo nível, ou pelo menos parecer que eu estou no mesmo nível. Uhum. Então, eu fui atender restaurantes de Campos do Jordão. Você fala de Campos do Jordão, você já pensa em pessoas com dinheiro. Então eu chegava lá, eu chegava com um bom relógio, cheguei com uma boa camisa, com um bom sapato, com o cabelo cortado, com a barba bem feita. Então, assim, para o cara me receber é muito mais fácil do que eu chegasse lá com uma calça jeans e uma camiseta polo simples. Ou seguir a mesma linha de raciocínio do seu serviço anterior. Sim. Porque já não vai bater. O seu serviço anterior, conforme você falou, era para CNPJ, que você vendia, para pessoa física, e agora você está vendo para uma pessoa jurídica, é totalmente diferente. Se você não abrir a mente para isso, você está indo de uma forma para atender uma forma totalmente diferente. Uhum. Então você acaba não vendendo. E aí o que acontece, né? Que é muito importante a gente ter consciência nisso. Né? Quando eu comprei essas coisas, primeiro que foi com dinheiro de rescisão. Então. Que normalmente as pessoas não gastariam com isso, né? Usaria para outros investimentos. Tem tantas coisas para se fazer com dinheiro. Né? Aí eu fiz isso. Primeiros comentários que eu escuto, tá metido já. Saiu para outro emprego, tá metido agora, comprando essas coisas, não sei o quê. Tá se achando. Aí E aí essa que é a importância, né? Você não pode ter um medo de um julgamento, né? As pessoas sempre vão te julgar. E se eu desse opinião, desse assunto para esse tipo de comentário, então eu falo assim, não, para agradar esse cara aí que está estacionado na vida, eu não vou comprar essas coisas, que eu sei que é um investimento para eu ter um atendimento melhor para os meus clientes. Exatamente. Né? Esses dias uma pessoa me perguntou assim, falou assim, Romário, por que você não faz, ou por que você não fez um chá fralda, para você trazer bastante fralda para sua filha? Chama aí os seus amigos aí, um monte de amigos que você tem e tal. Eu não fiz isso, primeiro ponto, respondendo a pergunta dele, porque eu já não tenho amigo. Esse cara falou que eu tinha um monte de amigo, eu nem sei de onde ele tirou um monte de amigos. São pouquíssimos, sabe? Então, a gente precisa selecionar muito bem quem são os nossos amigos para poder a gente pegar ponto de vista deles. Porque se a gente for pegar ponto de vista de todo mundo, é isso que acontece que o Everton falou. Às vezes você se estaciona, não compra uma roupa, não compra algo que você quer, porque você está ouvindo o ponto de vista de pessoas erradas. Então selecione aí, comece selecionando os seus amigos para você saber de quem você vai pegar o ponto de vista. A gente tem que ter um filtro bem... Eu sempre falo aqui em casa, eu falo assim, o meu sogro, ele mesmo sabe disso, não precisa... Nem ele esconde isso, ele tem um pouco de ansiedade. E a ansiedade é muito ruim porque, no caso dele ali, ele acaba escutando bastante as pessoas, né? E eu falei para ele, há uns 2 dias atrás, eu falei, olha, você tem que fazer igual o café. Você prepara ali a água, prepara o açúcar, o pó, e o filtro só deixa descer o que ele quer, né? Só desce o que ele quer. Você pode colocar o que for dentro do filtro ali que não passa, só o que realmente ele quer. Então o ser humano tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que entender que tem um filtro aqui dentro da gente que pode vir quem for falando o que quiser, que a gente só deixa descer o que a gente quiser. É a mesma coisa chegar falando, olha, você é muito feio. Você pode deixar descer essa informação ou não. Você pode pegar e falar, não, realmente, eu sou feio. Você pegou a informação. Fala, velho, quem é esse cara? Por que esse cara tá fazendo? Eu não tô nem aí pra opinião dele, entendeu? Você tem que ter um filtro, você tem que saber o que você pega ou não. Se você pegar a opinião de todo mundo, isso vai ser muito ruim pra você, cara. E às vezes a opinião vem como conselho com intenção boa até. Sim. Por exemplo, essa questão aí de você pegar dinheiro para gastar com material, assim, com roupas, veio de algumas pessoas que falam assim, não, pega seu dinheiro e investe em outra coisa, não sei o quê.
Mas aí é porque o nível de conhecimento dela é diferente do meu. Então ela achava Exato. que aquele investimento meu não era útil e tinha outros investimentos melhores. Uhum. Ela não falou por mal, ela pensou no meu melhor, vamos dizer assim, dentro da realidade dela. Aham. E eu vi esses tempos, assim, uma comparação que eu achei bem interessante, né? Sobre absorver as opiniões, que nem você falou, né? Se eu chego e te dou um presente, Romário, Hum. e você não aceita o presente, esse presente vai embora com quem? Com você. Comigo. É a mesma coisa uma opinião. Se eu não aceitar uma, Legal. se eu não aceitar uma Legal. opinião Essa daí assim é que boa. eu não acho que vai me agregar, ela vai embora com essa pessoa. Não vai. Fofoca. Se vier com uma fofoca pra mim e eu não aceitar essa fofoca, não sair espalhando pros outros, trouxe até mim, eu não aceitei e foi embora com aquela pessoa. Essa dica é legal. Isso eu não sabia. Tá vendo? Uma comparação muito boa. E agora eu vou gravar aqui. Então é muito importante a gente ter esse nível de consciência, essa Uhum. maturidade, né? É por isso que muitas pessoas falam assim, olha, você precisa estudar, estudar, estudar. Na mente da pessoa que é leigo, fala, cara, mas para que estudar tanto? São tantas informações que a gente poderia ter para o nosso autoconhecimento, para a gente saber, pelo menos escutar, não é verdade? É. Saber escutar. Isso é uma coisa muito importante. Porque muitas pessoas às vezes não sabem escutar. E acaba pecando e pegando informação que não é para pegar. Uhum. Então, estude pelo menos para o seu autoconhecimento, se você não quiser estudar outro tema aí. Como a gente veio de uma educação assim bem Bem simples, né? bem tendenciosa, na verdade, né? Quando a gente fala assim, você tem que estudar, você passou mais de 8 anos na escola aprendendo física, biologia, matemática, química. Então, tipo assim, quando a gente fala, você tem que estudar, já vem essa memória. Já vem essa memória. Uhum. E estudar não é isso. Estudar, às vezes, é você pegar um livro com um tema que você goste. Por exemplo, você trabalha numa determinada área. Pega um livro daquela área. Ah, não gosto de ler. Pega vídeos daquela área, mas se prepare melhor pro que você vai fazer, porque você vai trabalhar. Mas não deixe de estudar. Exato. E se você tiver a oportunidade de estudar sobre autoconhecimento, você vai ver que o jogo da sua vida muda completamente. Nossa Senhora. Completamente. Olha, eu garanto pra você que a primeira coisa que vai acontecer é você começar a selecionar a amizade. Primeira coisa. Falar, cara, eu descobri isso. Então aquela pessoa fazia isso comigo, eu não quero mais saber. Exatamente. Né? Já começa por aí. Eu aprendi uma coisa esses dias, cara, que eu achei muito interessante. A gente falando de estudar e tal. Foi um rapaz que falou, não vou lembrar o nome dele agora, ele falou assim que o ser humano, ele é treinado, ou melhor, vamos dizer assim, o brasileiro, vai. O brasileiro, ele é treinado para trabalhar em indústria. Como que ele fez essa afirmação? Assim, ele falou assim, olha, se a gente pegar as nossas escolas, onde a gente estudou, sempre tem aquele sinal lá, né? Por exemplo, na hora do almoço, na hora de sair, toca aquela sirene lá, que é uma mesma sirene que tem indústria. Entendeu? Então, desde aí, você já começa a ser doutrinado ali ao quê? A ter um percurso na sua vida para você ir para uma indústria. Sim. Ah, você precisa estudar isso, depois fazer essa faculdade para você ir para uma indústria. Tudo é indústria. Então, as pessoas não ensinam empreendedorismo. Quem aprende o empreendedorismo começa com esse ponto de vista, aprendendo a si próprio primeiro, para depois começar no empreendedorismo e ver que você não segue a manada, você é diferente, entendeu? Sim. Por mais que o Everton trabalhava em CLT, ele sempre teve uma mente de sair da CLT, montar o negócio dele ou trabalhar em uma empresa que você que fizesse o seu tempo ou que você que fizesse o seu salário, não é verdade? Sim. Então, já é um pensamento totalmente diferente. Isso é muito bom. Quem gosta de empreendedorismo deve estar gostando desse vídeo. E foi só isso. É só isso que a gente fala, todo santo dia que ele vem aqui cortar cabelo. Toda vez. E aí é aquilo que a gente fala sobre selecionar as pessoas, né? Por exemplo, aqui sempre que a gente conversa, um ganha muito com o outro. Porque por mais que a gente estude empreendedorismo, eu acredito que eu estudo uma área e o Romário acaba estudando outra. Exato. Né? A gente é influenciado por áreas diferentes.
Então, na hora que a gente se junta, ele fala um pouco da parte dele, eu falo um pouco da minha parte, pronto. Às vezes une informação que ajuda os dois. Exatamente. Então, sempre eu saio daqui com muita ideia. E depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre autoconhecimento, eu sempre busquei estar em rodas de conversas de ideias, né? Eu saí da escola, eu na escola nunca fui um bom exemplo assim de aluno, porque eu gostava muito do sarro, de tirar sarro, das brincadeiras, e saí da escola desse mesmo jeito. Então, todo lugar que eu fui, eu sempre brinquei muito, nunca levei as coisas muito a sério. Mas aí, do nada, o inconformismo com o trabalho me fez ir buscando outras coisas, até que eu achei pessoas na internet mesmo que falassem bastante sobre empreendedorismo, sobre meritocracia, sobre CNPJ. Então eu comecei a estudar muito essa área. Então hoje eu trabalho sim de CLT, mas eu trabalho numa área que eu faço o meu horário, eu ganho de acordo com o que eu trabalho. Então. É um CLT quase sem ser CLT, né? Exatamente. Então é meio que assim: se eu trabalhar muito, eu ganho muito. Se eu trabalhar pouco, eu ganho pouco. Simples assim. E o empreendedorismo nada mais é do que isso. E por mais que muitas pessoas queiram esse tipo de trabalho, para mim vai durar 1 a 2 anos esse emprego. E aí eu parto diretamente pro CNPJ, porque daí eu já aprendi tudo que eu acredito que eu precisava aprender para dar conta do meu negócio. Isso você fala no mesmo trabalho? No mesmo trabalho. Mas a ideia é ter vários negócios, né? Não ter uma fonte de renda só. Eu sempre falei pro meu pai para ele se preocupar assim em ter mais fontes de renda, né? Mas ele foi uma pessoa que sempre gostou da tranquilidade, né? Sim. De estar ali bem e tal. Então, eu tô bem nisso daqui, então tá bom. Não se preocupa com o futuro. Eu sempre dei esse toque para ele, mas ele tá bem tranquilo. Então é de cada um. Às vezes você gosta de estar em um serviço só, não quer se esforçar, tudo bem, é particular seu. Só que para quem parece que nasceu com uma semente empreendedora, né, dentro do coração ali, não se conforma com pouca coisa, sempre tá buscando mais, tá inovando, tá mudando, tá colocando planos que daqui a pouco vai mudar alguma coisa, que nem, por exemplo, o seu serviço. Você já tem planos de daqui a 1, 2 anos já fazer uma mudança. Então, para quem não tem essa sementezinha empreendedora aí, fala, não, aqui tá bom. Até quando? Não sei, vamos lá, né? E vai, por anos aí. É muito, muito legal esse tema. Eu não gosto de me sentir limitado, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Não tenho dinheiro. A hora que eu começo a pensar assim, eu não tô fazendo o que eu quero ainda, porque me falta, então eu tento buscar ganhar mais, né? O CLT, muitas pessoas falam assim que é quase como uma prisão. Por quê? Existem alguns benefícios que eles colocam na nossa cabeça que para a gente considerar um bom emprego. Exato. Mas isso é um limite, né? Você tem que pegar um emprego que tem um bom convênio, um convênio médico, um convênio odontológico. Por que você não pode conseguir algo que você consiga pagar um convênio médico, um convênio odontológico bom para você? Exato. Entendeu? Não ser algo doado, vamos dizer assim. Porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas também depois que você consegue, você fica uma pessoa sem limites. Esse dia eu estava conversando com um cliente meu, ele tem uma habilidade ele trabalha em fábrica, mas ele tem uma habilidade muito grande de fazer outro serviço à parte, que é mexendo ali com madeira, fazendo algumas imagens e tal. E eu conversei com ele. Falei assim, Migão, por que você não sai da fábrica e investe só nesse seu serviço aí? Porque, querendo ou não, cada placa que ele faz é um valor bom, um valor significativo. 300, 400 reais, às vezes até mais. Ele falou assim, olha, Romário, eu não consigo sair da fábrica, principalmente por causa do plano médico. Primeira coisa que ele falou, ele não falou por o salário. É como se ele não está satisfeito com o salário, mas ele está satisfeito com o plano médico. Entendeu? Então, assim, ele, no meu ponto de vista, com o esforço que ele tem, a dedicação que ele pode aplicar ali,
ele consegue fazer mais dinheiro do que a fábrica e pagar o plano médico ou até ter outros benefícios também que ele tem na fábrica. Então, às vezes vai muito da pessoa, ele se conforta ali com aquele, tanto com o salário quanto com os benefícios ali também. Então, às vezes é difícil mudar. É o que eu falo, fica no conforto ali. Ele não vai ter que procurar o plano médico, ele não vai ter que. Vai descontar diretamente do lerite dele, então ele não tem que ir lá pagar. Então, às vezes facilidade para tudo, né? Mas é um conforto assim irreal. E você tem uma participação que você paga também de cada consulta. Cada, isso, exatamente. Que você tem. É uma coparticipação que chama, né? Cada consulta vai fazer, você tá pagando. Então, às vezes falta um pouquinho disso. Só que, trabalho. Não é fácil. Vamos ver pra vocês que é fácil lidar com isso. Nem a pau. Gente, então é o seguinte, ó. Fiz o corte aqui do Everton, ele vai fazer a barba também. Só que pra gente ficar conversando na barba, já fica mais ruim pra vocês enxergarem a gente, tá? Porque a gente reclina a cadeira e tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar o vídeo, agradecer o Everton, agradecer vocês também que assistiram até o final. E eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que foi muito bom, foi muito, eu acredito que motivador para vocês. Não só motivador, mas como ativador, que vocês mudem a mentalidade de vocês. Estale aí uma sementinha do empreendedorismo e saia dessa manada aí de só ir para a fábrica e fazer faculdade. É que nem um podcast que eu estava vendo ontem. O cara perguntou assim, Migão, você trabalha do quê? Ele falou, sou engenheiro. Ele falou assim, tá, eu sou engenheiro também. Que área que você trabalha? Ele falou assim, eu trabalho na administração. As pessoas fazem faculdade, às vezes para trabalhar em outra coisa. Vai empreender que vai ser melhor para você. Garanto. Com certeza. Beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Deixa o like, deixa o comentário aí. E falou.